A violência também é algo muito grande, né? Nós estamos num país que mais mata pessoas trans e travestis, né, no mundo, né? Os dados mostram isso, né? E grande parte dessas mulheres grande parte dessas pessoas, na verdade, são mulheres trans e travestis, são negras, né? Estão vinculadas, muitas vinculadas, inclusive, ao contexto de prostituição, que se casa com aquele outro dado de que elas não têm acesso, né? Então, assim, a grande maioria está lá, né? E através da própria universidade eu pude ter espaço, né, e reconhecer um pouco que apesar de ser uma pessoa trans, né, apesar de ser uma mulher trans na universidade, eu tenho algumas facilidades de acesso que muitas não têm, né? Então eu me recordo de, através de alguns projetos, entrar em contato com outras mulheres, outras realidades e outras histórias, e muitas não entenderem muitas vezes como a universidade funciona. Teve uma vez que uma mulher me perguntou: Ah, você estuda lá na universidade? Quanto paga para estudar na universidade? Eu falei, não, a universidade é pública, não se paga para estudar na universidade, né? Eu expliquei como é que funcionava, tudo mais rapidamente ali. E ela não tinha essa dimensão, porque para ela era muito fora daquela realidade, né? E a gente vê essa violência cotidiana e brinco que as pessoas que a gente trabalha e a gente pesquisa ali, a gente se envolve no sentido de querer conhecer essas histórias, ser ponto de referência, de ficar fortalecendo, encaminhando, fazendo um trabalho de rede para fortalecimento, para quem sabe um dia elas consigam ter, por exemplo, essa possibilidade de acesso. E é muito complicado, porque quando a gente sai da universidade, e a Zélia falou isso, a gente vivencia uma série de outros processos, e às vezes eu me preocupo com questões ali que eu vou estar estudando ou pesquisando, mas que não vão se encerrar ali, vão ser questões que eu vou ficar angustiada e pensar, como que aquela pessoa vai sobreviver? Será que ela vai ter seus acessos garantidos? O que eu estou fazendo? Será que o que eu estou produzindo aqui vai ser efetivo para a mudança ou transformação dela? O que vale mais? Eu estar aqui dando uma devolutiva social ou eu produzindo textos e outras questões para dar conta de uma lógica acadêmica que me exige isso? Eu sempre fui daquela que o texto está aqui, beleza, eu tenho que produzir, mas eu tenho que primeiro encarar os sujeitos e garantir direitos desses sujeitos. Apesar de não ser diretamente a proposta que às vezes a universidade traz, eu penso muito a pesquisa, muito no sentido de dar uma devolutiva social. Então não adianta a gente, oi, tudo bem? Tchau, tô indo embora. Cuidem das suas questões que eu já dissequei, né? E às vezes a gente disseca num nível que faz a pessoa entrar numa narrativa tão densa. E qual que é a devolutiva que a gente vai dar, né? A gente precisa dar uma devolutiva. Minimamente encaminhar para um acompanhamento psicológico, mas garantir uma série de coisas, né? Ali, e o que a gente pode fazer nesse lugar que a gente está, né? Então, quando a Dani fala dessa questão de lugar político, eu percebo que algumas pessoas têm essa abertura muito nesse sentido, né? Tipo assim, ver um auto-reconhecimento ali, com você, eu acho que você vai entender melhor o que eu estou passando, então eu posso me abrir com você, posso compartilhar com você e a gente pode construir junto. Eu acho que, além do meu processo, a escuta das pessoas e acompanhar várias histórias foi muito importante também para a minha produção enquanto pessoa, enquanto mulher trans, enquanto profissional de psicologia, enquanto pesquisadora, enquanto cientista, né, que é um lugar que sempre me tiraram e me deslegitimaram, para entender que essas questões não se encerram ali na universidade e naqueles textos. Aqueles são instrumentos para a gente sensibilizar e trazer transformação social. Eu não consigo ver uma universidade que não traga essa transformação social, né? E eu entendo elas porque eu passo por alguns desses processos, né? Tem processos que o fato de ser doutoranda em psicologia vai me proteger. Mas não é porque eu não vou passar por alguns processos, não quer dizer que outras que não tiveram esses acessos não vão passar. Porque também tem mulheres trans travestis negras que vão sofrer outros processos diferentes do meu, né? Tem um conceito também que a gente trabalha muito, que é a passabilidade. Que é quando os nossos corpos eles estão mais próximos possíveis dos corpos cis. Os corpos cis são aqueles corpos que não são trans, né? São os corpos de quem a pessoa nasceu com uma determinada configuração corporal ali, uma genitália, e aí ela se reconhece com a identidade de gênero que a sociedade deu para ela com análise das suas características físicas. Resumindo, nasceu com pênis, a sociedade diz que é homem e a pessoa se identifica enquanto homem, nasceu com vagina, a sociedade fala que você é uma mulher e a pessoa se identifica como mulher. Essas são as pessoas cis. Então, assim, quanto mais próximo da cisgeneridade, mais a gente consegue passar.
E quando as pessoas começam a significar enquanto uma pessoa trans em outros espaços, elas mudam completamente o tratamento com você. Já aconteceu em espaços da pessoa ver, antes do meu processo de retificação civil do meu documento, que era um processo muito custoso, que no Brasil eu demorei 3 anos para trocar os meus documentos, e aí eu tive que trocar, eu tive que tirar a segunda via de todos os meus diplomas. Eu tive vários diplomas possíveis na universidade. Eu tive diploma só com nome de registro, porque na época não tinha política, tive diploma com nome de registro e nome social, e depois, quando eu retifiquei para retirar o nome social e colocar o novo nome de registro. Então, eu tive graduação do mestrado, então já devo ter tido uns 4 diplomas, 5 diferentes, em modelos diferentes, acompanhando essas mudanças, assim. Que ninguém pensa, né? Toda hora vai mudando, o documento vai mudando, e aí você passa por situações constrangedoras que as pessoas não pensam, porque você muda uma carteirinha, aí você vai no Rio, não muda lá em cima. E são problemas que acontecem de tanta gente falar e tal, eu já estou há um tempo na universidade de tanto falar, e mesmo assim tem pessoas que ingressam e ainda estão passando por esses problemas. A gente pensa, poxa, será que a universidade não está aprendendo com essas experiências? A gente vai ter que falar de novo essas questões, né? Então, assim, são pormenores ali, por exemplo, depois que eu retifiquei o meu nome, uma situação que eu acho que ninguém deve ter participado ali, ninguém deve ter tido isso dentro da UFJF, eu tive que trocar meu nome em 3 lugares diferentes. Tive que ir na central de atendimento, tive que ir na plataforma Brasil, tive que na plataforma Sucupira vinculada ao MEC, e ninguém sabia como funcionava, porque as plataformas não são integradas. Se você mudar no SIGA, não vai mudar nos outros lugares. E eu fui descobrir isso porque depois de muito tempo eu fui num evento da pós e tava o meu nome de registro saiu ali numa lista de chamada. E eu falei, gente, o que é isso? Depois de tanto tempo, né? E isso, o pessoal sempre tinha esse cuidado, eles eram bem acolhedores, mas ninguém percebeu e passou, né? E não era porque aquele dado está ali, né? Da onde foi, de qual banco de dados isso foi recuperado? Por que esses bancos de dados não conversam entre si? Por que eles geram tanto constrangimento? E aí eu percebi que todo mundo teve medo de falar comigo sobre isso. As pessoas tiveram medo, de tanto que ninguém chegou me chamando no canto para tentar conversar sobre isso. Eles conversaram comigo no meio da palestra. As duas pessoas docentes sentaram do meu lado em momentos diferentes e perguntou: mas você trocou seu nome? Troquei. Mas você trocou o CPF, você foi na Receita? Já fui há mais de 8 meses, está trocado na Receita. Então, assim, a pessoa querendo te ensinar processos que você já sabe, porque eu já orientei várias pessoas a fazer isso, eu passei por isso, e a pessoa querendo confirmar ali, eu falei, eu já fiz tudo. Inclusive, eu não sei mais onde trocar. Inclusive, eu já tinha pegado os diplomas certificados, né? Que aí foi uma luta pra gente tentar pedir segunda via também, porque era uma questão jurídica, né? Eu já tinha pedido antes, não podia, porque era uma questão jurídica, né? Conseguir essa segunda via gratuita, inclusive a gente lutar por isso, né? Porque a gente acaba tendo que pagar, inclusive economicamente, por esses retrocessos judiciais, né? Que ainda violam a gente. E aí ninguém conversou e eu me senti desumanizada às vezes. Poxa, ninguém quer chegar e conversar sobre isso, né? Entender o que está acontecendo, como foi. Então eu tive que, sem brincadeira, eu perdi 2 dias inteiros, mandando e-mail pro MEC, ligando para um lugar, ligando para o outro, ligando para a ouvidoria de não sei o quê, ligando para o CNPq. Isso porque tem que mudar no CNPq e no Lattes também. Então, assim, você tem que ligar para todos os órgãos específicos. E eu perdi 2 dias inteiros, sendo que nem todo mundo estava dando conta das suas pesquisas, para tentar descobrir. Fiquei mal, angustiado, fiquei, gente, por onde eu vou ligar? Como é que eu vou resolver isso? Eu não vou conseguir resolver, mas eu preciso resolver. Porque se eu não resolver, ninguém vai pegar para resolver para mim. Porque o coordenador do curso, a secretária de pós me ligaram. A gente não conseguiu, né? Você consegue resolver? Você consegue resolver? E joga uma bola para você, assim, para você resolver isso, assim. E a gente vai percebendo que é adoecedor, porque você tem que pesquisar, tem que fazer as suas disciplinas, a sua pesquisa, e ainda descobrir como você vai consertar um problema que foi a universidade que gerou, né? Sendo que ninguém estava ali querendo, de fato, até tentaram, mas ninguém podia parar o seu tempo e a sua questão para resolver esse problema, porque é uma pessoa só, é um caso isolado, mas não é, né? Quantas pessoas, eu fico pensando, quantas pessoas depois de mim vão ter que passar por isso ainda para que a gente consiga facilitar esses processos, né? Então, quando eu penso na universidade, eu penso nessas dificuldades que vão desestimulando a gente o tempo todo e vão minando numa burocracia, numa institucionalidade que exclui a gente o tempo todo, né? Como eu brinco, assim, respeitar o nome e uso do banheiro é básico, é o mínimo, assim, é o mínimo pra gente garantir, né? Que é outra pauta que a gente vai lutando e tudo mais. Eu, particularmente, não tive problema, mas tem pessoas que até hoje têm problemas. Então, a gente sabe que a universidade é muito heterogênea, tem espaços que vão ser mais abertos e espaços que não. E aí vale a gente pensar sobre isso e pensar que não tem que esperar uma pessoa trans chegar pra gente lutar para que os seus direitos sejam garantidos. Não tem que esperar e eu ter que chegar lá e bater e falar assim, olha,
troquei meu documento, judicialmente vocês estão cometendo um equívoco, porque já está trocado lá na Receita, e vocês estão com o documento errado aqui, então isso é uma falha jurídica, né? Nem sei se configura crime ou não, mas assim, vocês estão minimamente juridicamente equivocados. Como que vocês vão resolver? Sendo que eu tenho que resolver um problema que não era meu, um problema da universidade, né? Que não está preparada para entender esses processos, muitas vezes, né? Quantos modelos de carteirinha a gente teve? A gente teve 3 resoluções para pensar em como gerar documentação para pessoas trans na universidade. E era reunião, e eram encontros, e era deliberação, e era votação, e era tudo para poder garantir isso, sabe? Para evitar problemas, ainda dava problema. Então, assim, eu quero pensar na universidade que esses problemas vão ser menores, né? Que esses problemas não vão desgastar a gente nesse ponto, assim, né? E não ter gente para perguntar, falar, e aí? Como que você fez isso? Não tinha ninguém para chegar e falar, como que você resolveu? Eu não tinha reverência ali. Eu falei, como que eu vou resolver uma coisa, sendo que aqui dentro da já tava, ninguém tava passando por isso, né? Ninguém chegou a passar por isso, assim, nesse ponto, né? Não que eu conheça. Então, assim, e aí é muito complicado, assim, né? A gente tem que quebrar a cabeça meio que sozinha. E acho que nesses pequenos processos a gente vê que a gente é desumanizado o tempo todo, né? Desumanizada, retirada dessa nossa capacidade e tornar uma questão mais neutra, mais imparcial, que não existe, sendo que a gente se afeta o tempo todo, né? E eu acho que essas vivências, essas produções de afeto que vão potencializando e fazendo a gente se transformar nesse processo. E dentro do Instituto de Ciências Humanas, né? Dentro das ciências humanas, pensar essas questões de como a gente se retira do processo, né? Então acaba sendo muito contraditório a gente pensar esses modelos de ciência. Então esses modelos não me cabem, assim. Acho que eu devo ter fugido um pouco do que a gente estava falando, acho que eu entrei meio que associação livre aqui, mas é pensar para quem que a universidade serve, né? Porque se a gente discutir ciência, discutir mulheres nas ciências e discutir as mais diversas mulheres possíveis dentro da ciência, quem que cabe nesse balaio? Quem que não cabe? Por que que não cabe? Por que que a gente ainda garante isso? E como isso é violento com a gente, né? Como isso viola a gente, como é um espaço que muitas vezes convida a gente a se retirar o tempo todo, né? Fala, sai daqui, esse não é espaço não é pra você, sai daqui. E como a gente tem que o tempo todo precisar que um outro venha falar, a Dani trouxe isso, eu precisei que um colega branco falasse, né? Preciso que uma pessoa cis venha, chegue e fale para mim o tempo todo, né? E eu percebi isso dentro da universidade, quando eu fui chegando para o doutorado, e a minha fala deixou de ser uma fala narrativa, muito mais da minha história individual, e veio no sentido muito mais de problematizar, trazer conceitos e problematizar o lugar de privilégio da cisgeneridade. Eu percebi que professores cis que trabalhavam a temática LGBTQIA+, eles de fato começaram a me esquecer. Começaram a me convidar menos para as coisas, sabe? Eles não convidavam mesmo. E convidavam, às vezes, outras pessoas para falar sobre isso, outras pessoas cis, às vezes, que tinham até uma graduação acadêmica menor que a minha. Né? Convites para dar aula em cursos de extensão, convites para estar em alguns espaços. Eu pensei, nossa, mas as pessoas te esquecem, assim, né? Você não cabe naquele lugar que você começa a questionar e incomodar, porque aquelas pessoas vão perder aquela fala hegemônica, né? Inclusive sobre a população trans e de conhecimento sobre isso, né? E aí eles não conseguem lidar com isso. E acabam te esquecendo, te deixando de lado, né? Essa coisa que vocês falaram do próprio esquecimento de bancas, de coisas externas, a gente acaba muitas vezes até passando por isso também, né? E eu achei muito curioso que quanto mais aumenta, alguns convites foram diminuindo, assim. Eu achei muito, muito estranho isso acontecer, né? Eu pensei, por que será que incomoda tanto, né? Incomoda quando você fala, quando você é novidade, quando você está começando, mas e para fora disso? Em datas específicas, né? Mas e para fora disso, né? Por quê? Por que não? Por que, que a gente não pode estar e construir e falar de uma maneira mais ativa nesse processo? Porque esperam que a gente sorria, fala, tá tudo bem, é isso mesmo que a gente valide o discurso daquelas pessoas. Mas quando a gente vem questionar e fala, ó, não é bem assim, não tá construindo de uma maneira legal, vamos, e a gente tem que ter muito cuidado, porque eu percebo isso. Porque os professores, os homens, eles podem colocar, eles podem bancar, pode falar de qualquer jeito. Tem personalidade, ele é forte, é o jeito dele, né? Mas a gente é louca, a gente é agressiva, a gente, né? A gente é tudo isso, né? E essas são violências que nos retiram desses espaços. Quanto o homem tem discurso violento dentro da universidade, às vezes precisa nem levar o tom de voz. A forma como ele fala é uma forma tão violenta e tão naturalizada e sutil que eu já escutei professores falando coisas dentro de sala de aula que eu pensei, gente, eu não acredito que eu estou escutando isso em pleno século XXI num curso de psicologia.
E assim, e todo mundo, é isso mesmo, ele é assim, deixa pra lá, é isso mesmo, né? As mesmas, as mesmas turmas escutam as mesmas questões e vários embates, e as alunas vêm, se colocam, embatem o tempo todo, e é a mesma história que se repete. Então, assim, será que essa universidade que a gente quer que isso se repita, né? Quantas falas, piadinhas que vêm relacionadas, às vezes nem relacionadas ao tema de ensino, né? Que são violentas e que as pessoas são obrigadas a escutar e que são naturalizadas e que reproduzem essa misoginia, esse machismo, esse sexismo, essa LGBTfobia, essa cisnormatividade o tempo todo, né?